Olá, irmãos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para louvar e exaltar o nome do nosso Deus. E nessa noite nós queremos meditar na palavra de Deus, baseado nos Salmos de número 24. Mas antes de lermos a palavra de Deus, do versículo 1 ao 5, lembrar os irmãos de continuarmos orando pela nossa Assembleia, orando pela nossa diretoria atual e também orando pela próxima diretoria, que Deus possa, sim, estar colocando as pessoas que verdadeiramente Ele quer que trabalhe na sua obra, ok? Então, não pare de orar e orar por você também e ver e se colocar diante de Deus para estar servindo ao Senhor. Vamos estar orando também pelos irmãos que estão enfermos, para que Deus dê a graça, que eles venham assim estar se restabelecendo e poder voltar assim cada um às suas atividades normais. É bom sempre estarmos servindo ao Senhor, mas também precisamos de saúde. Então, quem pode nos dar tudo isso é o próprio Deus, o nosso Criador eterno. Bem, meus irmãos, lembrando também os irmãos que a saúde do mundo, né? Os problemas dessas pandemias, a pandemia, aliás, melhor dizendo, não está fácil, então vamos estar orando para que Deus possa assim estar entrando com a providência e que nós vamos nos mantermos livre de qualquer infecção por esta pandemia, né? Nossos irmãos, nossa igreja, nossos irmãos fora também, que Deus possa estar dando a graça assim de estarmos, não termos assim nenhum problema nessa segunda onda que está vindo aí, ok? Meus irmãos, voltando lá aos Salmos 24, a leitura que nós queremos fazer do versículo 1 ao 5, então Salmos 24, versículo de 1 ao 5, ele vai dizer o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Amém? Que Deus assim, em Cristo Jesus, possa estar nos abençoando e permitindo que a palavra dele possa assim achar guarita em nossos corações. Oramos. Santo Deus e Pai, queremos te render graça, ó Deus, pela sua infinita misericórdia, e também te render graça, ó Pai, pela vida dos irmãos que têm assim a cada dia se colocar à disposição para te servir, que o Senhor possa estar abençoando grandemente, ó Deus, ser com a sua família, Pai, cada pai de família, cada mãe de família, ó Deus, que possa assim ter sabedoria do Senhor para estar instruindo seus filhos no caminho que devem andar, e que venha ser uma bênção, Pai, na tua obra futuramente. Também queremos te pedir a tua direção na meditação da tua palavra, que ela venha falar profundamente aos nossos corações, ó Deus. E também, ó Deus, pela vida dos missionários, eu posso estar abençoando grandemente a cada um. Ser também, ó Deus, com a vida dos irmãos que estão enfermos, levanta, desperta cada um, ó Deus, dando assim, ó Pai, a cura de acordo com a tua vontade e o teu querer. Nós te louvamos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ok, irmãos, no Salmos 24, versículo de 1 a 5, dentro do seu teor do texto, nós sugerimos o seguinte tema nessa noite: o que tens? O que tem? Ou, aliás, o que temos? Nós sabemos, irmãos, que, como a própria palavra de Deus diz, nos garante que tudo que existe foi Deus que criou. Então, se foi Ele que criou, se foi Ele que organizou tudo, então tudo pertence a Ele. Sabemos que nesse mundo nós temos o hábito de comprar as coisas, comprar terra, comprar carro, comprar isso, comprar aquilo, mas tudo provém da terra, e se a terra é algo que foi, como diz o texto, né, que foi Ele quem criou, então automaticamente nós somos simplesmente usuário e não dono, como nós realmente nos estabelecemos, e aí muitas vezes até arrumamos determinadas confusões por questão de ter e um querer entrar no espaço do outro, e assim nós temos visto muitas confusões neste mundo. Mas Deus, Ele é o dono de tudo, Ele é quem comanda tudo,
E se a gente olharmos para o Senhor Jesus Cristo como autor e consumador da nossa fé, nós vamos ver que nós necessitamos unicamente daquilo que Deus nos permite a cada dia. Porque o que nós necessitamos é nos permitir termos e podermos viver. Sabemos que tem aquelas pessoas que têm assim suas condições elevadas, que faz suas extravagâncias, mas são pessoas que fazem isso, mas no final eles não têm a recompensa necessária, não têm aquilo que realmente vem de Deus, que é o amor de Deus, o temor de Deus, o poder de Deus na vida deles. Então, o que temos? Temos o Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos. Quem não é salvo tem muitas coisas do mundo, mas são coisas passageiras, porque um dia ele vai sair desse mundo e automaticamente vai ter que deixar tudo por aqui. E nós podemos ver, irmãos, que, em primeiro lugar, Deus é dono de tudo. Como diz o versículo 1, a primeira parte, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, a terra é cheia de coisas, mas se a própria terra é do Senhor, então as coisas que tem nela, toda a sua plenitude, tudo que está sobre ela é do Senhor, inclusive o ser humano. O ser humano foi tirado do próprio pó da terra, e quando Deus estabeleceu tudo, criou tudo, e aí resolveu fazer o ser humano, ele fez do pó da terra. Então, nós temos às vezes brigado, como já falei agora há pouco, mas temos que saber que Deus, ele é dono de tudo, e mesmo aqueles que não temem a Deus, eles estão sob o controle de Deus. Agora imagine eu e você, que conhecemos o poder de Deus, o tamanho da misericórdia de Deus também, né? Não só o poder, mas também a misericórdia de Deus. E aí dá para a gente entender e poder viver melhor nesse mundo, buscando sempre agradar a Deus e tendo também assim o controle de se conformar com aquilo que nós temos e alcançamos a cada dia, na dependência de Deus, né? Porque se Deus ele é o dono de tudo, automaticamente aos seus filhos em especial, ele não vai deixar faltar o pão de cada dia, né? Como falou o salmista, fui velho, fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão, nunca vi o justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, é baseado nisso que nós encontramos esse salmo, que é também um salmo de Davi, onde ele começa falando dessa forma, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, está perfeito e perfeitamente bem colocado esse texto, onde ele fala do poder de Deus, da criação de Deus e da autoridade de Deus e da autonomia de Deus sobre a terra, né? Mas, em segundo lugar, também nós podemos ver que os habitantes da terra estão sob o controle de Deus, né? Porque ele vai dizer no final do versículo 1, né? O mundo e todos os que nele habitam. Então, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Então, tudo que habita sobre a face da terra vai estar sempre debaixo do controle de Deus. Sabemos que o diabo ele tem assim tomado conta de uma parte, tem se apossado do que não é dele, porque ele é assim ousado, ele gosta de meter o dedo onde não é chamado, e aí então tem atrapalhado a vida de muitas pessoas. Nós precisamos entendermos que por ele ter essa ousadia, essa ganância, ele se mete em qualquer lugar que ele achar uma brecha, ele está entrando. Então, nós precisamos entender isso e cada dia mais estar orando e clamando ao Senhor para tapar as brechas, não só do que acontece no dia a dia, mas também, muitas vezes, a gente tem sabedoria para não deixar, ou seja, a gente não ser aquele abridor de brechas. A gente não permitir que o diabo venha encontrar uma brecha em nossa vida, em nossa família, enfim, para que ele venha fazer estrago. Então nós precisamos saber que está tudo no controle de Deus. Então nós devemos nos basear no Senhor, nos ajustar ao Senhor, e aí sim nós vamos estar realmente guardados e protegidos pelo Senhor, e aí não vamos ter problema nenhum nesse mundo assim de viver em tremenda aflição.
Algumas aflições vamos ter, mas tremenda aflição, ou seja, viver 24 horas escravizado, não. Porque Jesus Cristo é quem nos libertou, Jesus Cristo é quem nos guarda, mas em alguns casos nós vemos pessoas que fracassam na fé e aí sim vai ter alguns tipos de problema na vida espiritual, mas precisamos saber que tudo está no controle de Deus. Então, como Deus controla a minha vida, Ele controla a sua, controla do ímpio também. E se nós ficarmos prostrados diante de Deus, essas coisas não vão chegar até nós, ou seja, as aflições, os extremos das aflições desse mundo não vão chegar até nós. Algumas sim vão, porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, baseado nesse bom ânimo, sabendo que Jesus venceu o mundo, sabendo que Deus é o dono de tudo, que está tudo no controle dele, é que nós devemos viver baseado nessa fé, firmado para poder a cada dia enfrentar os seus desafios, porque nós sabemos que nessa vida cada dia tem um desafio diferente para nós. Aquela coisa, nós vamos dormir e acordar com um grande desafio diante de nós, de vencer mais um dia prostrado diante de Deus e se escondendo em Deus do maligno. Então esse é um grande desafio, porque ele vem com várias armas e várias astúcias para estar sempre atingindo o povo de Deus. Nós precisamos estar firmes, sabendo o quê? Que Deus está no controle, nós precisamos nos submeter a Ele. E também nós podemos dizer que Deus construiu tudo. Se Ele é o dono, você está no controle de tudo, porque Ele construiu. A própria palavra de Deus nos afirma isso. Ou seja, o versículo 2 diz o quê? Pois Ele fundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Então, quem foi que Ele firmou? A terra. Então, Deus ele é o construtor de tudo. O próprio Satanás existe por permissão de Deus. Ou seja, Deus permitiu que ele criou ele. Não da forma que ele era, mas ele se tornou. Mas Deus, ele está também, ou seja, permitiu algumas maldades dele nesse mundo, permite, mas ele também está no controle de Deus. Então, até onde tudo que ele faz nesse mundo, ele faz, mas ele faz sabendo que tem alguém que pode conter ele. Então, como o ser humano dá muito espaço para ele, então ele se espalha. E Deus permite, por quê? Porque o homem deixa de olhar para Deus para olhar para o inimigo. Mas sabendo que Deus, ele construiu tudo, ele tem tudo, então ele tem o controle de tudo. Então nós temos que ficar firmados nisso aí. Nós somos construções das mãos de Deus. E devemos, assim, a cada dia estar pensando e olhando, pensando nessas coisas e olhando para Deus para permanecermos firmes e não ter dificuldade diante das adversidades do mundo. O salmista Davi, quando ele descreve isso, esse salmo, quando ele fala, e nós vemos também que esse versículo ele não só expressa o poder de Deus, como ele também faz um elogio a Deus, né? E ele vai dizer no versículo, pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre a terra. Mas a parte essencial mesmo é o versículo 1. O mundo e todos os que nele habitam. Quando ele está falando do construir da terra. Então ele também, de uma certa forma, ele está fazendo um elogio a Deus, que ele é poderoso e vale a pena louvá-lo, vale a pena adorá-lo, vale a pena exaltá-lo pela sua soberania, pelo seu poder, pela sua infinita misericórdia. Então Deus, ele realmente merece ser louvado, merece ser exaltado. A igreja do Senhor Jesus Cristo ela precisa estar atenta a isso, em louvar e exaltar o Senhor a cada dia, a cada instante, para que as tristezas desse mundo venham passar desapercebidas por nós. Nós estamos estando com as nossas atenções voltadas só para Deus. Não deixar que nenhum espaço para estarmos assim com as atenções viradas para o mundo. Virar sempre as nossas atenções para Deus, porque Deus, ele é realmente maravilhoso. Nosso Deus, ele é um Deus tremendo, é um Deus que pode tudo e tem que ser louvado, tem que ser adorado.
que outros deuses mortos, outras nações, outros povos, outras pessoas buscam servir, buscam se dedicar, mas nós sabemos que está fazendo algo em vão. E diga-se de passagem, tem alguns até que eles se doam de tal forma que chegam a dar suas próprias vidas em defesa daquele ser que eles dizem ser o ser supremo deles. Mas o nosso Deus é o contrário, ele deu a sua vida por nós para que nos resgatar da maldição do pecado e podemos ter uma vida tranquila com ele. Então, Deus ele construiu tudo, até a nossa salvação ele arquitetou e fez ela da melhor forma possível, entregando seu Filho na cruz do Calvário para que nós não viéssemos ter uma desculpa, dizer assim, não alcancei a salvação porque foi difícil. Não, ela é de graça e é a coisa mais fácil do mundo. E também aqui nós podemos ver que Deus tem um lugar específico, ele tem um lugar específico seu. E nem todos podem habitar ali com ele. Então ele tem um lugar específico que é único dele, mas nem todos vão conseguir habitar ali, porque vai dizer o versículo seguinte: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aí ele vai descrever agora o versículo 4, quem são essas pessoas que podem estar ali com ele. Que ele diz assim: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Nem jura enganosamente. Então, aquele que é limpo de coração, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, ou seja, a vaidade desse mundo é o que tem atrapalhado a vida de muitas pessoas. O próprio Salomão, quando ele escreve lá o livro de Eclesiastes, ele vai falar lá no capítulo 3 especial, né, sobre a questão da vaidade. Ou seja, aquilo que deixa o homem vaidoso, ou seja, deixa o homem assim, como é que eu posso dizer assim, dono de si, ele se sente um ser superior aos outros. Então a vaidade ela vai trilhar mais ou menos esse caminho por aí, assim, vai fazer você se sentir melhor do que os outros. E, no entanto, nós não somos melhores do que ninguém. Só Deus é quem deve ser louvado, deve ser exaltado. Nós temos que fazer, como o próprio Senhor Jesus Cristo falou, aquele que quiser ser maior no reino dos céus, que seja servo dos seus irmãos. Quando estavam interrogando ele, quem seria o maior no reino do céu, ele disse o quê? Aquele que quiser ser o maior no reino do céu, que seja o servo dos seus irmãos, que esteja pronto para servir. Porque o servir nos leva a alguns constrangimentos. Você ter que se colocar à disposição para estar ali esperando a disponibilidade dos outros, ou seja, atender à vontade dos outros. Na hora que a pessoa quer entrar, quer sair, quer comer, quer beber, então, enfim. Quando nós fazemos isso por dinheiro, é fácil. Mas quando faz de livre, espontânea vontade, voluntariamente, aí fica mais difícil. Mas Jesus nos ensina, nos chama a atenção para isso, entendeu? E essa vaidade que o salmista está falando aqui, é aquele que não entrega a sua alma à vaidade, então esse vai habitar lá no Monte Santo do Senhor, que vai estar ao lado do Senhor. Por quê? Porque ele não está voltado para as coisas desse mundo. Ele não está voltado para o ser alguma coisa, ou ter alguma coisa desse mundo. Ele quer ter a graça de Deus, ele quer ter a misericórdia de Deus, ele quer ter as bondades de Deus. Então, aquele que é limpo de coração, de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. Então, a vaidade é o que muitas vezes afasta as pessoas de Deus, achando que na sua vaidade podemos ser alguma coisa, e nós não somos nada nesse mundo. Temos que ser única e exclusivamente servos do Senhor Jesus Cristo. Porque aí sim, sendo servo, nós vamos enfrentar as diversidades do mundo, porém, vamos estar assim disponível para receber a graça dele, na hora dele. E aí sim poder estar com ele, habitando nas regiões celestiais ao lado dele. Mas sendo servo fiel e servo que não entrega a sua vida à vaidade. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite
e que cada dia possamos assim estar sempre louvando ao nosso eterno Pai. Bem, nós vamos encerrar com uma palavra de oração, agradecendo ao Senhor. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, pela vida dos irmãos. Abençoa cada um, dá uma noite de descanso, ó Deus. Que a tua palavra, Pai, possa estar nos despertando a cada dia para estar te servindo em espírito e em verdade. Nos dá, Pai, assim também o resto de semana na tua presença e permita para que a cada dia possamos estar exaltando o teu nome. Nós te louvamos, agradecido em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, que todos tenham uma boa noite na presença do Mestre e um bom descanso. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar